19 de novembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos entrar na carta de Paulo, Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3. Vamos lá? Capítulo 1. A boa notícia para todos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, e escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Oração de agradecimento. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês. E oro por vocês e peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. O poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. A culpa da humanidade. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimaram de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem a si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros.
E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra. Não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Deus julga as pessoas. Meu amigo, não importa quem você seja. Você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória e honra e a vida imoral. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Os judeus e a lei. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu?
Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas, se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas, se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém, eles serão condenados como merecem. Todos somos culpados. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Salvação por meio da fé. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só, e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Esse capítulo aí, nós vamos adentrar bastante aqui, né? Sim, na realidade eu queria falar que as cartas de Paulo, né, são os conteúdos do Novo Testamento que mais me chamam a atenção. E de todas as cartas, a que eu mais gosto realmente é a carta de Romanos e depois a carta de Filipenses. E óbvio que o assunto em voga, né, que mais vai se falar aqui, que vai se querer que a gente fale a respeito, é sobre a questão da 26, suposta, né, alusão à homossexualidade sendo condenada aí segundo o que se diz. Mas a gente vai falar aproveitando principalmente Sim. o fato da gente ter lido todo o contexto, o que é muito apropriado. Às vezes, tem que ser, na verdade. Sim, né? Às vezes as pessoas elas pegam esses versículos. Eu quero mais uma vez falar aqui, né, que são 7 versículos que são utilizados indevidamente pelos fundamentalistas para se falar contra a homossexualidade. E um deles, obviamente, é esse versículo 26 e 27 de Romanos, capítulo 1.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto, o cenário em que Paulo se encontrava na ocasião quando enviou essa carta aos romanos, né? Roma era uma cidade politeísta, havia diversos templos ali em Roma, de diversos ídolos, de diversos deuses. Dentre eles, havia o templo da deusa Diana, que era conhecido como o templo onde o maior número de adeptos frequentava. E o serviço a esses ídolos era marcado exatamente pela imoralidade, pela prostituição cultural. Inclusive, é muito importante a gente entender aqui, versículos anteriores, Paulo está falando contra a idolatria. Paulo está dizendo no versículo 18, dos céus Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio de suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então ele está falando... Ele abrangeu aqui. Ele tá trazendo uma linguagem abrangente e dentro desse contexto ele fala que os céus declaram a glória de Deus, que a natureza é uma testemunha da glória de Deus, que os elementos criados, tudo que Deus criou, declara, anuncia a sua existência. Então Paulo está trazendo aqui uma base para vir contra toda a idolatria. Então esse é o intuito inicial de Paulo. E aí ele ataca, obviamente, o costume que era mais comum na sociedade romana, que era os cultos pagãos através de prostituição cultural. Era o mesmo problema, o mesmo pecado que existia ali em Canaã. Quando o povo de Deus foi levado pelo Senhor a conquistar Canaã, que a gente vê lá em Levítico, não se deitará homem com homem, porque eram costumes pagãos que se utilizavam durante os serviços de culto a esses ídolos pagãos. Cerimoniais, né? Então a mesma coisa acontecia ali em Roma. Inclusive, essas palavras que são usadas na própria Bíblia, da tradução da linguagem de hoje, a gente vai chegar lá, né? A gente vai ver, por exemplo, linguagens que usa-se, por exemplo, homossexual ativo e homossexual passivo. A gente vai encontrar essa tradução. Só que a gente precisa compreender exatamente o que está escrito no original para se fazer uma tradução coerente. E aí eu vou bater de novo na tecla do que eu já falo já há anos. Né? A palavra malakó e acenocoital, que é a palavra que está original no texto, original. Nós estamos falando de textos que foram escritos no primeiro século depois de Cristo, ou seja, 90 anos depois de Jesus ter vindo. Então o que acontece? Como é que eu vou pegar uma palavra que foi escrita no século I e vou inserir como tradução para essa palavra uma palavra que foi escrita no século XVII, que é a palavra homossexual que foi criada no século XVII. Então a gente está vendo aí automaticamente que existe uma forçação de barra. É você querer dizer que aquela palavra significa algo que de fato ela não estava associada na época, mas ela estava associada ao chamado prostitutos do santuário. Então a palavra malakói e acenocoital faz alusão aos prostitutos do santuário. O que eram esses prostitutos do santuário? Haviam tanto homens como mulheres que eram sacerdotisas e sacerdotes nesses templos pagãos. Quais eram os cultos que eram feitos? Um casal, por exemplo, chegava ali num templo pagão com problemas de infertilidade. Havia um ritual onde o homem se deitava com o prostituto sexual e a mulher se deitava com a prostituta sexual, prostituto cultural. Ou seja, que eles julgavam que eram férteis, Sim, né? Tanto sacerdotes como sacerdotisas, se Exato. julgavam férteis e se deitavam com aqueles que eram inférteis no culto deles, para poder... No conhecimento deles de que eles iam que aquele ato sexual ia fazer com que eles ficassem férteis. Que eles poderiam, no caso, como casal, isso tudo ali dentro do templo, ter filhos. Isso ali tudo dentro do templo. Por isso que e é chamado Paulo era ciente de prostitutos cultuais. Eles inclusive viviam para isso. Entende? Então quando Paulo fala deixar o uso natural no contrário à natureza, Paulo está falando de homens que eram heterossexuais na sua sexualidade
e que se deitavam com esses prostitutos sexuais, invocando deuses, né? deuses pagãos para conseguir a fertilidade. Isso é um dos exemplos. Da mesma forma, as mulheres se deitavam, sendo heterossexuais, com outras mulheres para buscar, através daquele culto, a fertilidade. Ou seja, nisso aí, o que a gente vê claramente nos estudos, né, do histórico crítico da Bíblia, é que eles iam contra a natureza deles, né? Para poder adorar deuses em busca de benefícios através desse ato. Sim. Que não era natural na condição deles, de quem eles eram. A mentalidade pagã. Uau. Então, o evangelho vem realmente para confrontar toda essa mentalidade. Infelizmente, a gente tem aí 2000 anos de história de perseguições aos homossexuais, de homossexuais sendo assassinados em nome da religião, de homossexuais sendo queimados ao longo dos séculos, sendo enforcados, por conta exatamente da falta de compreensão na interpretação correta do texto. O que Paulo quer dizer para eles é para eles se converterem e crerem no poder de Deus. Por isso que Paulo está falando da idolatria. Ele começa falando da idolatria. Exatamente. É muito importante a gente entender isso. Tem que entender, porque a palavra de Deus, ela não pode ser analisada na forma atualizada da gente. Ela tem que realmente, principalmente esses textos que as pessoas usam para massacrar, para julgar, para matar, para desqualificar, para excluir, eles precisam ser estudados. É muita responsabilidade, né, da gente falar sobre isso. Então é muito importante o que Paulo quis dizer e o que ele estava fazendo quando mandou essa carta exclusivamente para Roma, né, para os romanos. Você não vai ver Paulo falando sobre isso nas outras cartas, porque ele já entendia o que significava estar em Roma, ser uma igreja em Roma, ser pessoas que representavam o reino de Cristo, a novidade de Deus através de Cristo Jesus em Roma. A gente vai ver Paulo falando sobre imoralidade em Coríntios, na carta a Timóteo, mas exatamente, essa expressão específica aqui a gente só encontra na carta aos Romanos, porque era uma coisa comum na sociedade romana. A gente inclusive vê, por causa dos filmes, né, que a gente assiste, o padrão de imoralidade que existia no cenário romano. É verdade. Então a gente precisa ter essa compreensão. Isso é uma inteligência espiritual, né, uma inteligência realmente levada para a direção do que Deus quer dizer através da sua palavra no passar dos séculos e dos anos, né? E o que Deus está fazendo, a gente percebe hoje, o que Deus está fazendo, Ele está trazendo, né, a revelação. Mas essa revelação, ela vem para quem busca, para quem estuda, para quem não... O que a gente percebe? As pessoas colocam um pano diante dos seus olhos, né, e não, é isso que eu preguei, é isso que eu ouvi a vida inteira, é isso que veio dos meus antepassados, é isso que veio do meu pastor X e veio e é isso que eu vou pregar. E a gente percebe muitas vezes, quando a gente quer passar essa verdade, que é a verdade que tem que ser aplicada em qualquer área na vida de um estudante de faculdade ou na vida de um estudante de teologia, enfim, na nossa vida em geral, é entender o contexto das coisas. E por causa da falta de contexto, a gente vê, como é que fala a palavra? A obstinação da pessoa em manter vivo aquilo que é pregado, muitas vidas sendo jogadas no inferno, como foi no passado, né? Pessoas sendo queimadas nas fogueiras, né? Pessoas, na época dos negros mesmo, a escravidão, pessoas morrendo, achicotadas por aquilo que eles criam, eles matavam as pessoas em nome da Bíblia. Então, assim, o Espírito de Deus, ele fala com a igreja sou eu, a igreja é você. E o que a gente quer? A gente quer entender realmente ou a gente quer viver a nossa vida aleatório com aquilo que nós queremos bater, que é verdade, porque nós acreditamos naquilo ou naquilo que o Espírito Santo está fazendo? Será que diante dos nossos olhos nós não estamos vendo aí, dentro da palavra de Deus, o que Deus está dizendo às igrejas nesse tempo, nesse século? E ainda que as pessoas continuem batendo nessa tecla que é o que vai acontecer, né? Que acontece, vai acontecer. Eu vou dizer aqui que o próprio Paulo nos dá uma palavra aí no capítulo 3, dizendo no versículo 20. Verdade. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Aí ele fala no versículo 24, mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. No versículo 28 ele diz, assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer aquilo que a lei manda. Então a gente sabe que é a fé em Cristo Jesus que torna todos aptos para serem aceitos por Deus. É a fé em Cristo Jesus. E que a gente possa entender
Foram essas palavras que Lutero leu e que mudou, impactou a vida de Lutero, que transformou a vida de Lutero, que levou Lutero a fazer aí e ser o protagonista da reforma protestante, a primeira grande reforma. Teve uma coragem, né? Exato. De se colocar diante da palavra de Deus. Que a gente possa entender, queridos, que o que Deus está nos chamando hoje é para nós aceitarmos essa graça e na condição que Ele nos deu para sermos. Porque ninguém escolhe ser humilhado, ninguém escolhe ser vítima de homofobia, ninguém escolhe ter que ser segregado, excluído, ninguém escolhe ter que ter uma igreja exclusiva para poder cultuar, ninguém escolhe isso, ninguém escolhe ser mandado embora de casa pelos seus pais, ninguém escolhe ser visto como... Isso não é uma opção. Se fosse escolha, né, tudo isso não estaria acontecendo, porque escolheríamos esse... normal, né? Para não sermos rechaçados, né? Exato. Mas a palavra de Deus está aí, clara sim, né? Mas os olhos que querem ver são aqueles que se abrem, né? Para o agir do Espírito de Deus dentro da sua palavra. Isso não é mexer na palavra de Deus, é entender. O Espírito de Deus é inteligente, né? A inteligência foi colocada na palavra de Deus, mas nós precisamos tomar posse dessa humildade para poder deixarmos o poder de Deus se manifestar nos nossos atos. E que o Senhor Jesus possa encontrar muitas vidas, assim como a nossa, que possa levar uma palavra a todos esses que se sentem assim excluídos, como um dia nós fomos, para que essas pessoas possam ser porta-voz de Deus, para abrir a porta do céu, que tem sido há anos fechada por muitos. Eu ainda vou mais longe. Um dia nós fomos, não, como somos. É verdade. Na verdade, né? Até hoje. Deus nos dá uma capacidade nele, de ficar firme na fé nele, né? Porque a fé nele é que nos fortalece para entendermos o seu mandamento nesse tempo. E que Deus abençoe vocês e compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que estão aí muitas vezes no obscuro, né? No escuro, nos becos escuros da vida, se sentindo à margem, se sentindo incapaz de terem Deus. Muitos deles estão tirando a própria vida porque amam a Deus e acham que Deus os entregou nas mãos, né, de Satanás, porque eles não são aceitos. Passe esse vídeo para as pessoas, para que eles possam, neles mesmos, através do Espírito de Deus, lendo essa palavra, impulsionada a entender a palavra de Deus completamente a fundo, para que eles sejam libertos dos seus próprios medos e sejam libertos pelo poder de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Até amanhã. Até amanhã. Romanos 4 em diante. ao 7.